Antes da autonomia, as universidades recebiam o equivalente a 11,6% da quota parte do Estado do ICMS. No início da autonomia, receberam somente 8,4%. Posteriormente, após lutas travadas pelo movimento, passou para 9% e mais tarde para os atuais 9,57%. Estudos realizados pelo Fórum das Seis e pelo Sinafresp mostram que nem mesmo esses 9,57% de fato têm sido repassados para as universidades. Por exemplo, o Fórum das Seis, baseado em dados do Sigel, detectou que em 2010 aproximadamente 208 milhões deixaram de ser repassados para as universidades devido aos expurgos da quota parte, dos recursos destinados ao programa da habitação e juros, correções monetárias de ICMS recebidos em atraso, entre outros pelo governo. O Sinafresp estudou exclusivamente o programa Nota Fiscal Paulista e detectou que o governo, por excluir do total do ICMS os créditos e prêmios pagos aos participantes, no período de 2008 a julho de 2012, deixou de repassar para as universidades o montante de 326,10 milhões, em valores correntes de agosto de 2012. Qual a sua posição quanto ao aumento de 9,57% para 11,6% do ICMS para as universidades? Qual a sua posição quanto a essas deduções do total do ICMS realizado pelo governo antes de aplicar o percentual das universidades, o que na prática reduz os recursos repassados? Sou completamente favorável a que a gente lute por aumentar esse percentual. Eu acho que é preciso mostrar para a população o bem que a universidade pública, gratuita e de qualidade faz para o Estado de São Paulo. Esse é um dos diferenciais do Estado de São Paulo. Nenhum governador de São Paulo tratou bem a universidade. Eu diria que todos deveriam ter tratado muito bem a universidade. E nenhum deles tratou a universidade muito bem. A crítica a todos que passaram pós-autonomia ou antes da autonomia. A gente vê nos programas, eles dizem, nós temos as melhores estradas, nós temos alguma coisa que economiza tempo, nós temos refeição, mas ninguém diz que nós temos as melhores universidades do Brasil por conta de um percentual que é investido aqui há anos e que realmente precisa se aumentar. Então eu defendo que se aumente esse percentual, vou lutar por isso e sou contra se descontar do percentual os prêmios que se dão no Nota Fiscal Paulista. Tá certo? Essa é uma informação que eu não tinha, eu acho que é uma informação importante. Vamos lutar para aumentar. Olha, nós vamos ter possibilidade de negociar com o governo isso. Nós vamos, nas universidades, implantar programas de inclusão social e de ações afirmativas, que são programas importantíssimos. Eu acho que é um importante momento para a gente continuar negociando e não parar de negociar nunca isso. Nós não podemos nos conformar com pouco menos que 10% do montante do ICMS. Sabemos que podemos oferecer um bom serviço à população se esse percentual for aumentado. Nós podemos ter um compromisso de ampliar bastante a universidade pública e gratuita de qualidade para a população. Esse é o nosso desejo, essa vai ser uma luta que nós vamos continuar nela, porque eu considero ela muito importante. Embora eu sei que é uma luta difícil. Não sou inocente de achar que uma luta que a gente está nela há mais de 20 anos, nós vamos ter facilidade de ganhar essa luta. Mas não devemos desistir dela. Essa é uma luta importante, porque é justa e porque vai fazer muito bem para o Estado de São Paulo, para a população de São Paulo. Candidato, quando foi decidida a criação do novo campus de Limeira, a Faculdade de Ciências Aplicadas, a construção desse campus foi condicionada ao aumento do repasse de mais 0,05% do ICMS para a manutenção desse campus, né? Com promessa, inclusive, do então governador Geraldo Alckmin. Hoje, depois de 5 anos, né, o campus vem funcionando com várias precariedades, seja a questão da falta de infraestrutura, salas superlotadas, falta de laboratórios, mesmo as quadras e as calçadas em situação de risco, a inexistência de moradia estudantil. E a gente gostaria de saber se o senhor vai assumir publicamente o compromisso, né, de lutar em defesa desse repasse de 0,05% para a Faculdade de Ciências Aplicadas e do aumento do ICMS como um todo. Perfeito. Eu acho que, Diana, você coloca uma questão que realmente é importante. Eu posso falar com uma certa dose de conhecimento, naturalmente que sem arrogância, porque eu fui diretor pro tempore do campus em Limeira por 1 ano. Eu fiquei lá, eu vivenciei isso, eu ajudei
a implantar o campus de Limeira e eu sei das dificuldades que existem lá, tá certo? Elas são reais, mas talvez não tenham o tom que você deu. São reais as dificuldades. Eu acho que toda universidade pública, ela tem dificuldade em fazer obras, e essas dificuldades não estão só na falta de dinheiro, na maneira de se aplicar o dinheiro, tá certo? Então, eu diria que a reitoria atual, ela tem procurado suprir o que o governo prometeu e não deu. Eu diria o seguinte, vamos deixar claro, o governo enganou o nosso reitor anterior. Quando prometeu a ele aceitou isso, convenceu o Consul que tinha conversado com o governador. O Consul foi enganado, vamos dizer isso, vamos dizer claramente, o Consul foi enganado. Agora, qual que é a maneira da gente corrigir? Lutar, eu me disponho a ir atrás disso, a lutar por esse percentual a mais e jamais abandonar Limeira. Limeira é um campus que tem ido muito bem, ele vai ser orgulho da Unicamp, tá certo? Eu acho que nós precisamos dar um apoio grande para Limeira, quer dizer, sem tirar o olhar e a proteção que precisa ser dado para Limeira, porque Limeira precisa mais de docente do que qualquer outro lugar no campus. Por isso que eu disse que a relação professor-aluno precisa ser discutida lugar a lugar. Limeira precisa mais, nós precisamos dar mais docente para Limeira e não esquecer de continuar lutando por esse percentual que foi prometido e nos foi negado. Candidato Mário, a atual reitoria, apesar de admitir formalmente que o trabalhador tem direito à greve, trabalha da seguinte forma: não negocia, empurra os trabalhadores à greve e depois corta o ponto. Na greve de 2010, por exemplo, houve vários processos, criminais e administrativos contra 10 trabalhadores. Na greve de 2011, houve 2 punições a um grupo de trabalhadores, a um conjunto de trabalhadores que participaram da greve, que foi o desconto do salário, olerite zerado durante o mês de dezembro e janeiro, e as férias retiradas dos trabalhadores. Você vai acabar com essa política inventada pelo atual reitor Fernando Costa, ou teremos o mínimo de democracia na universidade? Olha, deixa eu te dizer, eu vou dizer muito claramente o meu jeito de ser, eu já comecei a contar aqui. Desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade, na década de 70, eu fui atento a ser um aluno que não ia ser só o profissional da área, eu não ia me dedicar exclusivamente à minha profissão. Eu tive sempre uma participação como cidadão, lutei por democracia. Naquele tempo, quando nós constituímos um DCE na cidade, era um negócio de risco. A gente tinha que fazer tudo escondido. Eu participei da primeira reunião da UNE, em 1977, na PUC em São Paulo, quando houve mais de 700 presos, tá certo? Então, eu tenho uma história de lutar por democracia. Esteja certo que eu não vou trair meus princípios jamais. Eu sou um democrata, eu fui sindicalista, eu fui do movimento estudantil, eu fui do movimento de residente, eu respeito o sindicato, eu respeito o DCE e tenho um grande respeito pela nossa Unicamp, tá certo? Acho que a Unicamp tem um papel essencial na universidade. Então, o que eu puder dialogar com essas pessoas, eu vou dialogar, tá certo? Eu não vou nem dizer greve, vamos evitar a greve, vamos conversar para evitar a greve, vamos negociar para evitar a greve. Se chegar a ter que entrar em greve, vamos respeitar. A greve hoje, ela é normatizada por lei, vamos seguir o que está na lei, mas antes disso, vamos negociar. Então, a minha disposição é de negociar, tá certo? E essa é a minha prática. Converso com os funcionários da Faculdade de Ciências Médicas, converso com os alunos da Faculdade de Ciências Médicas, converso com os docentes da Faculdade de Ciências Médicas, converso com os funcionários que estavam no campus em Limeira quando eu passei lá, com os alunos e com os docentes. A minha prática é de conversar. No sistema democrático, você pode nem sempre ganhar. Faz parte do sistema democrático, nem sempre você vai conseguir que suas ideias sejam vencedoras, mas você precisa ouvir e você precisa ser escutado com muito respeito. Isso é muito importante. Feito isso, passa a haver um respeito mútuo que eu acho que é fundamental, tá certo? Eu entendo que o professor Fernando, ele tem traços de personalidade que são completamente diferentes dos meus, tá certo? E isso eu acho que é fundamental para dizer do meu jeito de ser e do jeito que eu vou querer que seja a minha administração. Mas eu estou disposto a criar um programa
que vai se chamar Universidade Portas Abertas, onde eu não vou conversar só com o sindicato ou com o DCE, eu vou conversar com um conjunto de funcionários, com um conjunto de alunos, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, vamos debater tópicos lá, vamos debater sobre carreira docente, vamos debater sobre carreira de funcionário, vamos debater sobre moradia estudantil. Esses amplos debates, nós perdemos eles muito na universidade. Aliado a programas culturais que a gente quer implantar, a gente quer viver realmente um ambiente democrático de muita discussão nos próximos 4 anos nessa universidade. E eu garanto que na nossa administração isso vai acontecer. No debate tem insistido em dizer que a sua gestão prezará pelo diálogo com as entidades, prezará pelo debate democrático. Se isso é fato na sua gestão, por que durante o período que você esteve no Consui, que foi o período da greve, não houve nenhuma manifestação da sua parte e também não houve nenhuma manifestação daqueles que compõem hoje a atual gestão da reitoria e que estão apoiando a sua candidatura? Deixa eu te dizer, o Consul, com 72 membros, ele nem sempre é o melhor local para você fazer uma manifestação desse tipo, tá certo? Às vezes você precisa fazer uma explicação muito longa para tentar convencer uma pessoa que aquela posição dela de não dialogar não é a melhor. E às vezes você faz isso de bastidor, tá certo? Então, quando você precisa fazer uma argumentação longa, nem sempre a manifestação pública é a mais fácil, a mais simples. Porque eu acho que há coisas complexas que precisam ser discutidas nessa falta de diálogo, tá certo? Isso não é trivial. Eu acho que tem coisas que a gente precisaria discutir melhor aí. Agora, eu digo o seguinte, não olhem o que eu estou falando, olhem o que eu fiz, tá certo? Eu jamais tive problema. Eu posso até discutir com os alunos, até levantar minha voz. Às vezes acontece que eu me exalto, tá certo? Eu sou muito de defender minhas ideias com muita garra, então às vezes eu me exalto, mas depois eu peço desculpa. Eu não acho que se deve exaltar na discussão também, mas jamais negar a discussão. Jamais. O sistema democrático, sem discussão, ele não existe. Então nós lutamos por democracia. Hoje, acho que é uma maravilha viver no sistema democrático. E a dificuldade do sistema democrático é que ele custa caro, custa tempo, paciência. A vida é assim. Você quer viver no sistema democrático, você tem que gastar tempo conversando com as pessoas. E eu estou disposto a essa conversa e essa tem sido minha prática. Candidato, você estava colocando agora a respeito de defender a democracia, a participação nos espaços democráticos, né? Só que observando a universidade, ainda hoje, a estrutura é extremamente antidemocrática, né? Tendo em vista que os principais órgãos colegiados, inclusive o Conselho Universitário, tem uma representação que segue a proporção que é de 3/5 de docentes, 1/5 de funcionários e 1/5 de estudantes. Essa mesma proporção também é válida para a consulta para reitor, que também reflete essa imensa disparidade, né, que não corresponde à democracia de fato, né? Como se os estudantes e os técnicos administrativos não fossem considerados como sujeitos ativos e importantes na construção da universidade, né? Nesse sentido, a gente gostaria de saber como o senhor fará para que os estudantes tenham a voz efetivamente ouvida na universidade e que a representação paritária seja garantida nos colegiados e nos outros espaços democráticos da universidade. Olha, deixa eu dizer, novamente, vou pegar exemplo prático para não fazer um discurso teórico aqui. A primeira eleição que eu ganhei na Faculdade de Ciências Médicas, eu perdi nos docentes e ganhei nos alunos. E por isso eu fui eleito, ganhei nos alunos e nos funcionários. Sabe com que percentual? 85% dos votos dos alunos, 70% dos votos dos funcionários. Isso foi decisivo para quem perdeu nos docentes. Então, não desvalorizem o voto. O voto de vocês vale muito, tá certo? O que eu acho é que nós precisamos ampliar essa discussão. Essa discussão precisa sair da mesmice de 3/5, 1/5, 1/5, 1/3, 1/3, 1/3. O que nós precisamos, no meu ponto de vista? Nós precisamos envolver a sociedade nessa discussão. Nós prestamos um serviço à sociedade e não chamamos a sociedade a opinar sobre a nossa universidade. Nós nos sentimos dono da universidade, todos nós que estamos aqui, servidores docentes e não docentes e alunos. E achamos que cada um de nós tem uma fórmula melhor para a universidade. Não é verdade isso, nem sempre, e nem está correto isso. A minha ideia é que nós devemos ter uma participação maior da sociedade, não só nos nossos colegiados, como também na escolha para o reitor, tá certo? É muito cômodo e muito corporativo tudo ser decidido por votação interna.
mas eu acho que nós devemos ampliar o espaço democrático e dizer que a sociedade tem que participar mais da eleição de reitor. Isso é muito importante. Não é só porque o governador foi eleito ou que os deputados foram eleitos pela população que eles têm o direito de escolher ali na lista tríplice. Eu acho que é pouco democrático. Mais democrático seria a gente... Eu não tenho essa fórmula, viu? Estou dizendo que eu quero abrir a discussão para a gente ampliar a participação da sociedade na universidade. A sociedade que nos olha no dia a dia, ela é importantíssima. É a ela que nós devemos prestar contas, tá certo? E ela tem que ter uma participação maior no conselho universitário e ela tem que ter uma participação maior na escolha de reitor. O reitor aqui, ele não é representando os docentes, do funcionário, muito menos como alguns pensam, erradamente, de uma área. Isso é brincadeira, tá certo? O reitor, ele vai aqui prestar um serviço para a população de São Paulo. Então ele tem que fazer o melhor para a população. E essa população não é chamada a opinar na escolha do reitor da Unicamp. Então eu acho que nós precisamos sair da mesmice, parar com essa discussão nossa corporativa e avançar para uma discussão que seja realmente democrática e envolva a sociedade. Dadas essas últimas considerações do senhor, né, qual é a sua posição sobre a Unicamp realizar uma estatuinte, né, que faça a revisão geral do regimento e dos estatutos, né, e que também discuta a questão do regimento disciplinar dos corpos docentes, discentes e técnico administrativo, bem como também do processo de sucessão de reitor, alterando para um processo eleitoral que se encerre na universidade e não uma consulta como é hoje. Perfeito. Paulo, eu acho que essa é uma coisa que nós vamos ter que evoluir para isso. Isso é natural, o sistema democrático ele tem que fazer revisões periódicas, tá certo? Ele tem que parar para discutir. Eu acho que está na hora da gente fazer, não só para a gente melhorar a democratização interna, eu acho que está na hora da gente acelerar processos, definir por uma série de leis novas, onde a vida no campus fique muito mais ágil do que é hoje, a vida administrativa, né? Muito mais cultural do que é hoje. E eu estou de pleno acordo que nós temos que rever esses processos de punição que estão aí mofados, tá certo? Eu acho que nós precisamos tirar o mofo deles, jogar isso fora, construir um novo acordo com as pessoas, onde se respeite a lei, mas que as punições reflitam o fato que aconteceu, e não punições que podem refletir uma coisa muito antiga, que não tem nada a ver com o que acontece hoje, tá certo? Sou completamente contra a gente criminalizar movimento social, mas também defendo que nós temos que ter um respeito pela coisa pública, tá certo? Eu acho que há um equilíbrio aí que precisa ser encontrado e esse equilíbrio é fundamental no sistema democrático. Mas eu estou disposto a rever tudo isso, eu acho que está na hora da gente rever uma série de coisas na Unicamp e a estatuinte não é uma má ideia, é uma coisa que me parece muito saudável. Bom, candidato, nós elaboramos um termo de compromisso, né, que será apresentado a todos os reitoráveis. Né? Nesse termo consta o quê? Que o candidato não assumirá a posição de reitor caso não for o primeiro colocado na consulta. Né? E daí, nesse sentido, nós gostaríamos de entregar para o senhor esse termo para que você possa assinar e se comprometer que só assumirá o cargo se for o primeiro colocado na consulta, garantindo que o processo seja minimamente democrático. Né? Eu faço o compromisso público aqui que eu só assumirei se eu for o mais votado. Por que isso? Porque você não tem condição de administrar uma universidade democrática com pessoas esclarecidas quando você não foi o escolhido. Que coisa é essa? Eu sou professor aqui, eu quero o melhor para a universidade e eu sou um democrata. Um democrata jamais vai aceitar um cargo para o qual ele não foi eleito, tendo sido uma pessoa eleita no lugar dele. Isso não é democracia, então isso não faz parte do meu dicionário. Eu assino agora, sem precisar ler o documento, assumo o compromisso público com todo mundo que eu só aceito ser indicado pelo governador se eu for o mais votado. Se não for, eu não aceito. Tá certo? Então, gostaríamos de entregar o termo. Assino com muito prazer, colocando toda a minha história e o peso da minha história nessa caneta que assina aqui. Obrigado, candidato.